Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Eu quero te agradecer por este momento, por essa rica oportunidade de nós estarmos juntos como igreja, como família, para aprendermos mais do Senhor. E esse assunto para nós, Senhor, é muito importante. Por isso, nos ensina, Pai, a como lidar com o dinheiro, a como lidar com as riquezas que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos sempre entender que o Senhor é o centro, que o Senhor é quem governa sobre nós, que o Senhor é quem governa sobre as riquezas que o Senhor tem nos dado. E não queremos perder o foco de olhar somente para as riquezas, de olhar somente para essas coisas naturais que o mundo e que Mamon oferece, porque eles não têm nada, o Senhor tem tudo. E nós queremos estar no time do Senhor. Por isso eu te louvo, te exalto, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, só lembrando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser participar, é só colocar a mãozinha, tá? E aí eu libero você para falar. Então, eu estava dizendo que, na introdução, a gente viu o texto de Oséias, que o meu povo perece, o meu povo não avança, o meu povo não prospera, o meu povo não passa para o próximo nível por falta de conhecimento, por falta realmente de informação. E como lidar com isso, que é chamada de sabedoria. Por isso, nesses dias, o Senhor tem derramado os seus dons sobre a vida da igreja. E um dos dons que Deus tem dado é justamente esse: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, como lidar realmente com aquilo que Deus tem nos dado. Amém, queridos? E aí ele vai andando no livro e vai colocando a diferença entre riqueza, milagre financeiro e prosperidade. O que Deus tem para nós é uma vida próspera. Essa é a vontade de Deus, tá certo? Então, que Deus possa trazer realmente essa revelação. As riquezas é interessante, porque Deus não quer que você busque isso de forma desenfreada, a vontade de Deus não é essa. Milagres financeiros não acontecem todos os dias, somente para aqueles que exercem fé, tá? E quem está em busca de um milagre financeiro, nós já falamos, é porque não está vivendo a prosperidade de Deus, tá? E o que Deus quer para mim e para você é isso, que você tenha uma vida próspera. Prosperidade é que cada dia é melhor que o outro, é melhor que o anterior. Ou seja, hoje você vai viver algo melhor do que você viveu ontem. Aí você pode dizer, pastor, mas o dia de ontem foi tão bom. Pois é, hoje vai ser melhor. Isso é ter uma vida próspera. Amém? E aí, ele começa colocando também no primeiro capítulo, que ninguém, né, em Lucas capítulo 16, verso 13, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você está servindo ao Senhor, ou você está servindo a Mamon. E aí, ontem, né, eu fiz algumas perguntas para a igreja, e os irmãos ficaram olhando e dizendo assim, é verdade. Porque, geralmente, se eu perguntasse aqui no nosso grupo agora, na nossa aula, e eu dissesse assim, quem de vocês está servindo a Mamon aqui? Quem tem Mamon como o dono da sua vida? Todo mundo ia dizer, eu não, está repreendido em nome de Jesus. Mas, se eu te fizesse a seguinte pergunta, quantos filhos você quer ter? E você dissesse assim, pastor, eu só quero ter um ou dois, porque está muito difícil, você sabe, criar filho hoje não é fácil, né? Os recursos são escassos. Pois é, quem controla a sua vida é Mamon. Qual o curso que você realmente quer fazer? Eu quero fazer o curso que me proporciona mais dinheiro. Mamon está no centro da sua vida. Entende? Os jovens que querem casar, por que ainda não casou? Ainda não casei porque não tem dinheiro, não tem recurso. Mamon está no centro da sua vida. Então, veja como, quando se muda o modo da pergunta, a gente começa a descobrir quem realmente está no controle. Então, isso é muito sério. Que Deus possa trazer revelação para você, que o Senhor realmente seja o centro. O Senhor já liberou os recursos. Você só precisa crer, tomar posse, no nome de Jesus. Amém, queridos? E aí, ele vai trazendo uma... Eu estou só recapitulando das lições passadas, tá? Para a gente poder entrar na de hoje. Ele vai trazendo realmente um entendimento para nós, que existem alguns assuntos na Bíblia que você pode ter a opção de ignorar, de verdade, tá? Que isso não vai trazer consequências, nem aqui e nem na eternidade. Porém, com relação ao dinheiro, o alerta de Deus é, nós não temos essa opção de ignorar. Nós precisamos aprender a saber lidar com o dinheiro. E, se possível, saber tudo mesmo. Porque é bom ter dinheiro, irmãos. É ou não é?
É bom chegar no supermercado e comprar o que você quiser sem olhar preço, entrar numa loja, comprar o que quiser sem olhar preço, ir para uma concessionária, comprar o carro que quiser sem olhar preço. Isso é maravilhoso, tá? E isso não é pecado, você desejar essas coisas. O pecado é saber de onde esse dinheiro está vindo, qual é a origem dessas riquezas. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, porque o diabo, irmãos, o diabo caiu, lá em Ezequiel capítulo 28, fala, caiu pela multiplicação do comércio, pela multiplicação das riquezas. Então, houve um momento na vida de Lúcifer que ele parou de olhar para Deus, tá? E ele olhou somente para as riquezas e desejou aquilo mais do que qualquer outra coisa. Então, perceba que muitas pessoas dizem o seguinte, o diabo é senhor das riquezas. Não, não. As riquezas não servem o diabo que serve as riquezas. Foram por causa da multiplicação do comércio, por causa das riquezas que o diabo caiu. Se o diabo, que era um anjo de luz, irmãos, a Bíblia diz que ele era o querubim da guarda, meu Deus, comandava a adoração, os tambores, os pífaros, faziam parte da vida dele. Se ele que estava na presença, quando olhou para as riquezas, ele caiu, imagine nós. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que estar realmente bem atentos para que nós não venhamos realmente a olhar somente para o dinheiro, porque tem dinheiro realmente que não vem de Deus, e aí que vem de Mamon, que Mamon é justamente riqueza personificada. Então, que Deus te livre disso, que Deus te guarde, porque todas as riquezas que vêm de Mamon, elas nos afastam de Deus. Quer ver outra coisa? Quando nós falamos de dinheiro, e quando nós começamos a falar com relação à oferta, a dízimo, a cooperar na obra, cooperar no reino, se alguém fica irritado com isso, eu não gosto quando a igreja começa a falar dessas coisas, é porque Mamon está no controle. Entende? Então, nós precisamos deixar Deus estar no controle, porque quando Mamon está no controle, as riquezas nos afastam de Deus, elas geram domínio, geram orgulho, as pessoas se acham, as pessoas são prepotentes. Você conhece alguém que tem muito recurso e acha que é o dono do mundo? E que humilha pessoas, e que, porque ele tem recurso, ele pode fazer o que quer? As coisas não são assim. Isso é Mamon governando. Quando Mamon governa, até o reino de Deus é esquecido. Mas quando Deus governa, tá? Essas bênçãos, essas riquezas, elas servem para um bem coletivo, tem um propósito eterno, servir o reino. É para isso que Deus te dá riqueza, tá? Para que você possa realmente cooperar em seu reino. Amém, queridos? E aí, ele coloca que nós precisamos realmente ter muito cuidado com isso, com relação às riquezas, e o texto base, né, do segundo capítulo está em Ezequiel 28, né, que fala realmente da queda, já até mencionei aqui, tá? Mas eu quero chamar a tua atenção a 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, que diz assim, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Eu até expliquei isso ontem, né? Qual foi a pobreza? Porque as pessoas pensam que quando Jesus está aqui, por causa desse texto, ele foi pobre, 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 de maré, maré, maré. Jesus precisava de ofertas. Quem é que precisa de oferta e ter um tesoureiro na equipe, irmão? Presta atenção. O Senhor Jesus era rico, ele se fez pobre, essa expressão se fazer pobre, é porque ele saiu da sua glória, da sua majestade, da sua nobreza, da sua riqueza, e veio habitar neste mundo pobre, caído, onde tem ouro, prata e pedras preciosas aí, esse ouro, prata natural aí, essas pedras preciosas, é a pobreza deste mundo. O Senhor tem uma riqueza para nós, que é a eternidade. Por isso, essas riquezas eu vou te mostrar hoje, na aula de hoje, na aula 4, tá? E essas riquezas de Deus que ele estabelece para nós hoje, é para a gente plantar para a eternidade. Nunca perca isso como foco. Entende? Tudo que Deus tem te dado, todos os recursos que Deus tem colocado diante de você na tua vida, é para que você invista no reino, porque você vai colher isso no que é eterno. Não coloque sua mente, sua cabeça somente no aqui e agora. Quem está só no aqui e agora não investe, quem está só no aqui e no agora não é dizimista, não é ofertante. Quando você pede uma oferta, ele diz que o pastor só fala em dinheiro.
Entende, queridos? Então, não, nós estamos aqui para edificar um reino, nós estamos aqui para edificar uma casa. E que casa é essa? Casa de Deus, habitação, com pessoas, com vidas, ganhando almas, cuidando bem delas, né? Batizando as pessoas. Esse é o propósito eterno. E nós estamos aqui te convidando para isso. Por isso nós precisamos ter uma estrutura. Por isso nós precisamos ter realmente o nosso prédio aqui no Olho d'Água, né, com a estrutura para realizarmos encontro com Deus. Nós temos que ter a nossa chácara. Eu tive agora lá em Goiânia, irmãos. Nós participamos de uma capacitação de pastores na chácara lá da Videira. Uma das. Um auditório para 100 pessoas, 100 não, 200 pessoas, outro para 200 pessoas. Lá o local onde as pessoas dormem com beliches, né, os quartos todos com ar-condicionados, com banheiro. Irmão, que coisa preciosa é aquilo. E Deus tem isso para nós, e nós teremos o nosso também em nome de Jesus, para que a gente venha crescer, para que a gente venha edificar vidas para o Senhor. Amém, irmãos? Eu penso nisso, eu quero isso para mim, para a vida da igreja, tá? E aí a terceira lição, ele coloca dando o exemplo de pessoas que serviram as riquezas e pessoas que serviram ao Senhor. E os dois exemplos foi Saul e Abraão. Saul começou bem, fazendo a vontade de Deus, vencendo as batalhas que Deus tinha para ele contra os filisteus. Começou muito bem, porém terminou mal. Como, pastor? Quando ele começou a olhar para as riquezas. Quando ele começou a olhar para aquilo que Deus tinha dado. Saul chegou a um ponto de desobedecer a Deus, a não fazer o que Deus mandou ele fazer. Deus disse, olha, você vai lutar contra Amaleque, você vai destruir tudo, vai queimar tudo, Saul. Não pegue nada de Amaleque, nada. O que foi que Saul fez? Pegou as riquezas de Amaleque, não matou o rei, quem matou depois de Amaleque foi o próprio Samuel, amante de Deus, tá certo? E, em vez dele agradecer a Deus, o que Saul fez? Um monumento para ele. Olha onde chega a prepotência, a arrogância humana. Meu Deus! Fez um monumento para ele. E aí nós sabemos como que foi o fim de Saul. Morreu no campo de batalha, ele se deitou por cima da própria espada, não deixou nenhuma posteridade, acabou com tudo. Por quê? Porque em vez dele olhar para o Senhor, ele olhou para as riquezas que o próprio Deus tinha dado. Enquanto que Abraão começou mal, entende? Deus disse, sai da tua terra, do meio da tua parentela, não pega ninguém, deixa todo mundo aí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão foi e pegou quem? Ló. Levou o sobrinho. E detalhe, Ló significa véu. Ou seja, ele ficou cego diante de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Deus dá oportunidades. E Deus foi dando oportunidades para Abraão e ele foi respondendo de forma favorável. Até chegar o dia que ele teve que separar. Separou-se de Ló. E Ló foi para as Campinas, né? Ló foi para Sodoma, onde ele poderia alimentar todo o seu gado. E Abraão foi para uma terra que não tinha muitos recursos. Mas Abraão sabia que ele era a bênção. Eu quero te dizer hoje aqui, irmão, você é a bênção. Não é o lugar para onde você vai, não é o lugar que você quer ir, não, é você. Aonde você for, a bênção de Deus é contigo. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Então, Abraão pega, aí ele sai para um lado, Ló para outro, ficou sabendo que um rei faz guerra contra Sodoma, vence a guerra, coloca Abraão como escravo, Abraão não, Ló, perdão, e Abraão vai, vence o rei, resgata Ló, e aí ele tem um teste que todos nós um dia vamos enfrentar. É o teste do dinheiro, o teste da riqueza. O rei de Sodoma chegou para Abraão e disse assim, Abraão, fica com tudo, fica com as minhas riquezas, só me dá as pessoas. Olha aqui, irmão, olha a troca que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão deixando o que é mais importante para Deus, que são vidas, que são pessoas, em troca de recursos financeiros. Não foi isso que Deus disse. Então, Abraão percebe o teste das riquezas e ele disse assim, olha, eu não quero o rei de Sodoma, nem uma tira
de sandália tua, não quero nada. Porque se é que eu seja de ser rico, que seja pela mão do Senhor e não pela tua. Olha que coisa poderosa. Você, eu não tenho dúvidas de que Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida e Deus tem realmente uma vida próspera para que você viva. Mas acredite, para você viver a vida que Deus tem de prosperidade, de bênçãos financeiras, você precisa passar no teste. Em nome de Jesus, encare isso como uma revelação. Peça para Deus, de verdade. Peça para Deus, Senhor, me mostre. Você acha que eu não fiz essa oração? Há muito tempo atrás, eu via todo mundo falando de prosperidade, eu via todo mundo falando de bênção, um está colhendo isso, outro está colhendo aquilo, está crescendo ali, está comprando prédio, está comprando sítio e nós nada. Senhor, o que está acontecendo? Onde é que eu tenho falhado? Onde é que a igreja tem falhado? Nós precisamos ser aprovados nisso. Amém, queridos? Precisamos. E aí, no final, a Bíblia diz que os da fé são filhos de Abraão, não são filhos de Saul. Eu não sou filho de Saul. Eu sou filho de Abraão. Amém? E tenho, junto com meu pai Abraão, direito à herança. Então, que Deus traga realmente revelação para você de que você é filho de Abraão. Amém, irmãos? E hoje, o dia 4, deixa eu correr aqui, tá? Para a gente poder entender que isso aí foi só o resumo dos 3 dias, porque como nós não tivemos no sábado, né, a nossa aula, o pastor César teve um pequeno problema, era ele que ia dar, mas essa semana vai ser completa, em nome de Jesus, tá bom? Hoje é o bezerro de ouro e as suas consequências. Isso aqui é muito forte. Vamos lá. Olha, Êxodo capítulo 3, verso 20, diz o seguinte: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará rir. Ele está falando aqui para Moisés, o Senhor está falando para Moisés como que ele vai fazer para o povo ser liberto. Eu darei mercê, mercê aqui é graça. Né? O Senhor está dizendo assim no verso 21, eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mão vazia. Olha aqui a promessa que Deus fez para Moisés. A promessa que Deus fez é que o povo não iria sair de mãos vazias. Pegue isso. Verso 22. Como é que isso vai ser feito? Porque imagina, olha o que está acontecendo no Egito. O povo vai perder todos os escravos, em um só dia, vai perder todos os escravos, e toda a riqueza do Egito vai ser passada por esses escravos. Como assim? Só um milagre para isso acontecer. Não é assim que você vê, não? Quando eu leio o texto, eu começo a imaginar essas coisas. Como que isso vai ser, meu Deus? Só realmente por um milagre. Só pelo poder de Deus para que isso realmente aconteça. E Deus já disse como é que ia ser. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Ou seja, despojo se tem quando se vence uma guerra. O Senhor estava vencendo aquela batalha. E o Senhor estava dando os despojos para os seus filhos. Nos dias de hoje, é assim que acontece. Todos os recursos financeiros que você tem, todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro, foi Deus quem te deu. Você consegue ver isso? Você consegue entender dessa forma? Amém, irmãos? Então, quando Deus escolhe Moisés, que Deus chama, Deus faz essa promessa. O meu povo não vai sair de mão vazia. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra do Egito. O Egito é o mundo. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o Senhor está dando uma ordem. Nós não vamos sair de mãos vazias. Nós vamos levar muito ouro, muita prata, muita pedras preciosas. Agora, não é o ouro e a prata deste mundo. São pessoas. São vidas que Deus quer nos dar. Aprenda isso. O livro é restituição financeira, mas nós estamos falando de uma restituição da vida eterna que você vai ter. Porque nós perdemos por causa do pecado. E o Senhor está restituindo essa vida eterna. E essa vida eterna é 100 vezes mais que nós vamos viver na eternidade. Como? Quando nós fizermos realmente a vontade de Deus, de ganharmos vidas e cuidarmos realmente bem delas. Eu sempre vou repetir isso. Porque o dinheiro e as riquezas que Deus quer nos dar não é deste mundo. Por ganharmos vidas,
cuidarmos bem delas, edificarmos a casa, o Senhor vai nos dar muitos recursos financeiros. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco são as pessoas. Amém, irmãos? Então, o milagre acontece, tá? Pela graça, Deus pega o povo, tira do Egito e, detalhe, chega no Sinai, olha o que Deus faz. Deus fez uma aliança. O que é uma aliança? Essa aliança representa o quê? Deixa eu colocar bem perto aqui, pronto. Essa aliança representa que eu estou casado com quem? Com a Andréia, minha esposa. Sim ou não? Então Deus fez uma aliança com o povo lá no Sinai. Que aliança foi essa, pastor? Um casamento. E agora, eles seriam povo de Deus, e Deus disse, a partir de hoje, Moisés, vocês agora não somente entraram na terra prometida, porque a terra prometida era consequência do que Deus ia fazer agora. O que é? Um casamento. Deus estava casando com o povo de Israel. Irmãos, isso é poderoso. E fazendo o quê? O que é mais importante, o maior privilégio do ser humano é esse. Se tornar um sacerdote. Deixa eu te dizer, você, eu e você, nós somos uma nação de sacerdotes. Amém, queridos? Isso é poderoso. O povo aceitou a aliança lá no Sinai. Só que Deus queria dar mais instruções ainda para o povo. Aí o que Deus fez? Manda Moisés subir no monte. Quanto tempo Moisés ficou lá no monte, recebendo as instruções de Deus? 40 dias. E o povo não aguentou esperar apenas 40 dias. E o povo, sabe, eles tiveram uma péssima ideia. Qual foi a ideia do povo? Pegou a riqueza que Deus tinha dado para ele. Qual é a riqueza? O ouro, a prata, as joias. O povo pegou aquilo e fez o quê? Um bezerro de ouro. Você percebe que até então Mamon não tem nada nesse negócio? O ouro foi Deus quem deu, a prata foi Deus quem deu, a riqueza foi Deus quem deu. Então Mamon sempre faz isso. Ele pega aquilo que Deus nos dá e transforma em maldição. Mas contigo vai ser diferente, diga amém. Amém, queridos? Mas, infelizmente, muitos filhos de Deus abraçam essa mesma ideia ainda hoje. Pegam as riquezas de Deus e transformam realmente em maldição. Sabe, queridos? E Deus dá pela graça, Deus guia o povo. Olha só, Deus estava guiando o povo durante a noite, era a coluna de fogo, durante o dia era a nuvem. Né? Eles estavam ali debaixo daquela presença de Deus, aliançados, casados com o Senhor. Mas eles tiveram essa ideia de fazer um bezerro para si. Deixa eu te dizer, como foi, pastor, que eles tiveram essa maldita ideia? Porque como Moisés demorou, então eles pensaram assim, Moisés não vai vir mais, talvez Deus já matou Moisés, nós não temos mais Deus para nos guiar através de Moisés, nós vamos nos guiar pela nossa própria força. Como que eu vou me guiar pela própria força? Vamos criar um bezerro de ouro para que ele nos guie. É o Deus nosso agora aqui. Então, todas as vezes, escute isso, irmão, que eu tento me guiar com as minhas próprias forças, eu estou edificando um bezerro de ouro. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Que Deus te livre, que Deus te guarde de viver na força do teu braço. Porque viver na força do teu braço é colocar um bezerro de ouro na frente. Entende? E aí o que Deus fez? Então, capítulo 32, dias do verso 7, então disse o Senhor a Moisés, vai depressa, porque o teu povo que fizer, Deus nem chama mais de povo dele, o teu povo que fizeste sair do Egito, ele se corrompeu. Que Deus nos guarde de nós ouvirmos um dia esta frase, por causa das riquezas deste mundo. Amém, queridos? E a Bíblia diz que Moisés desceu e viu realmente o povo adorando o bezerro de ouro. E é impressionante, porque essas riquezas, né, que vêm de Mamon, que não é dele, é do próprio Deus, ele só engana o povo, é igual cair no conto do vigário. Entende? Muitas pessoas ainda estão caindo no conto do vigário. O que Moisés estava fazendo lá? Recebendo as instruções. Quer ver uma coisa? Eu não te falei que quando chega lá no Sinai, Deus faz uma aliança, Deus faz um casamento, e para que esse casamento consolidasse, Deus tinha que estar no meio do povo. E como foi que Deus fez isso? Deus instruiu Moisés para construir o tabernáculo.
Então, preste atenção, irmãos, porque aqui está a chave, talvez, mais poderosa desse livro aqui. Deus tira o povo da escravidão, leva para uma terra prometida que mana leite e mel. Deus dá ouro, dá prata, dá riqueza para o povo. Para quê? Para o povo casar com Deus e pegar esse material que Deus deu para construir o tabernáculo. A ideia de Deus era essa. E aí, a gente às vezes canta músicas e não sabe o significado das músicas. Tem uma música agora aí que eu só ouvi poucas vezes, mas diz que nós estamos aqui para tabernacular. É isso mesmo. Deus casou com o povo através da aliança, e quem casa quer o quê? Casa. E qual é a casa de Deus? O tabernáculo. E o povo pegou o que era para fazer o tabernáculo e fez um bezerro de ouro. Olha como há uma inversão de valor. Entende? Então, todos os recursos que Deus tem te dado, em primeiro lugar, por isso que o dízimo é primícia, tá? Em primeiro lugar, você precisa investir no tabernáculo. Isso aqui é muito forte, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus traga realmente revelação para você nesses dias. E assim, Deus, não foi Deus que deu o ouro, que foi a troca de riqueza, tirou a riqueza do Egito e mandou para o povo de Israel? Não foi lá no começo que eu te falei? Pois é. Aí o que o povo fez? Em vez de fazer o tabernáculo, fez o bezerro de ouro. Agora olha o que a instrução de Deus, em Êxodo 25. Verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Ou seja, uma oferta voluntária. Irmão, Deus deu tudo, ouro, Deus deu a prata, e Deus pede de forma voluntária. Por isso que nós sempre ensinamos para a vida da Igreja da Aliança. Dizem, oferta não é obrigação, é voluntário, coração generoso, de quem cresceu, de quem amadureceu, de quem é filho e quer edificar essa casa para Deus. Amém, irmãos? Isso é muito forte. Então, acredite, tudo que Deus tem te dado, em primeiro lugar, é para ser usado no reino de Deus. Amém? Deus quer que você desfrute. Deus quer que você coma de todas as árvores. Só não coma daquela que está no meio do jardim. Só não coma daquela que é de Deus. Porque tudo que é primeiro é de Deus. Por isso que o dízimo, primícia, é de Deus. E quando você come isso, você está realmente pegando as riquezas de Deus e colocando nas mãos de Mamon. Não faça isso. Que Deus te dê graça e possa realmente trazer revelação desses feitos, né, poderosos de Deus. E aí eu quero concluir te dizendo 3 coisas que nós aprendemos. Primeiro, construir um bezerro de ouro com as riquezas de Deus, com as riquezas que Deus nos deu, é adultério espiritual. E eu faço isso, nós já aprendemos, quando eu quero agir com a força do meu braço. Quando o Mamon controla, né, nós comprometemos esse relacionamento com o Senhor, porque houve realmente uma traição. As riquezas são de Deus, e é Ele quem deve controlar isso em nossas vidas. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o bezerro de ouro vai nos tornar doentes como consequência desse adultério. Olha, a gente sabe que se uma pessoa que é casada, ela comete adultério, ou ela mantém relação sexual com outra pessoa, ela pode adquirir diversos tipos de doenças. Primeiro que ela vai adquirir todas as doenças psicossomáticas da pessoa com que ela fez o coito. Entende? Isso é muito sério. Então, nós estamos aqui vendo o seguinte, um adultério contra Deus, é colocar um outro Deus, Mamon, que nós aprendemos que não é Mamon que serve o diabo, é o diabo que serve Mamon. Isso é muito poderoso. Entende? Então, o bezerro de ouro vai te tornar realmente doente por causa do adultério. Sabe o que acontece quando o Mamon entra em cena em nossas vidas? Olha só, primeira coisa, nós vamos deixar de ser frutíferos. Sabe por que muitos crentes não são frutíferos? Porque quem controla a vida dele é Mamon. Eu vou falar isso bem baixinho, que é para que isso realmente não seja parte da sua vida. Em nome de Jesus.
nós vamos achar até dificuldade em andar com o corpo de Cristo. Ah, não, com aquele irmão não consigo, não. Aquele outro é muito chato, essa célula aqui, meu Deus, por que me colocaram nessa célula? É porque você já está fazendo parte realmente do grupo de Mamon. Tudo passa a ser dificultoso no tocante ao reino de Deus. Não haverá tempo, porque os atrativos de Mamon, eles são muitos. Por isso, tenha muito cuidado, em nome de Jesus. Então, para concluir, só para a gente concluir, tá? Eu falei o seguinte, nós aprendemos 3 coisas desse texto que fala sobre essa questão do bezerro de ouro. 3 coisas importantíssimas. Primeiro, construir um bezerro de ouro com as riquezas que Deus nos deu, isso constitui adultério. Entende? Porque as riquezas são de Deus, e é Ele quem deve controlar e não Mamon. Quando Mamon controla, isso compromete todo o nosso relacionamento com o Senhor. Segundo, o bezerro de ouro vai nos tornar doentes como consequência realmente desse adultério. Então, que você não seja realmente uma pessoa doente. Nós sabemos se um marido ou uma esposa que comete adultério, quando ela tem esse ato conjugal, que é o coito, primeiro as suas doenças psicossomáticas de um passa para o outro. Isso é terrível. Sem falar em outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando nós cometemos, é isso que Deus está falando, porque nós fizemos uma aliança com Ele. E se nós temos uma aliança com Ele e colocamos uma outra pessoa que é Mamon, então isso se constitui adultério. E quando Mamon entra em cena, queridos, nós deixamos de ser frutíferos na casa de Deus. Então, por isso que eu vejo muitas pessoas que não são frutíferas, é porque Mamon está no controle. Então, nós temos que ter muito cuidado. Seguir junto com o corpo, agora tudo fica difícil. Por quê? Porque eu tenho os atrativos de Mamon. Os atrativos de Mamon são muitos. Então, eu vou dificultar tudo no reino de Deus. Isso significa que Mamon realmente está no controle. Então, tenha muito cuidado. Quando você diz que não tem tempo, né, quando você acha difícil essa questão de permanecer nessa célula, esse povo é difícil, eu não consigo contato com fulano, muito cuidado, porque Mamon pode estar por trás disso. E, por último, as riquezas são dadas por Deus. E quando Ele as controla, tá, tudo na nossa vida vai se tornar frutífero. Amém, queridos? Tudo na nossa vida, ele vai se tornar frutífero, vai se tornar abençoado. E esse fruto, ele vai produzir e gerar algo que é eterno, tá? Deus não tem problema em nos dar riqueza. Não, afinal, tudo é dele. Não foi ele que deu ouro, não foi ele que deu a prata para o povo, para sair do Egito. Pois é, foi Deus quem deu tudo isso. E ele continua enchendo o seu povo de riqueza. No entanto, não são essas riquezas que controlam as nossas vidas. Quem deve controlar as nossas vidas é o Senhor. Por isso, deixa eu terminar te dizendo isso. Todos nós, ou já fomos ou seremos testados nessa área. Que você seja aprovado em nome de Jesus. Amém? Porque Mamon, ele quer te levar para o grupo dele, para o time dele. Mas isso está repreendido na sua vida, diga amém. Você faz parte de um outro time, do time dos vencedores, daqueles que vão pegar essas riquezas, investir no reino e desfrutar delas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para que você possa realmente desfrutar do melhor que Ele tem aqui nessa terra. É por isso que o Senhor investiu essas riquezas para o povo de Deus construir o tabernáculo, porque quando o tabernáculo estava construído, o que estava acontecendo? Deus estava onde? No meio do povo. Hoje, esse tabernáculo não é mais no nosso meio, esse tabernáculo é dentro. Através do Espírito Santo, Jesus habita dentro de nós. Hoje nós estamos tabernaculando com Ele. Por isso, deixa Ele assumir o controle de todas as áreas da tua vida, inclusive esse lado financeiro. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Que Deus faça realmente resplandecer a revelação dessa palavra no teu coração. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário?
eu tenho um desafio para vocês. Eu esqueci o desafio, né, da aula passada, mas a partir de hoje nós vamos ter um desafio. Anote esse desafio aí. O desafio é o seguinte: agora que você tem clareza do que significa o bezerro de ouro, faça sua declaração de fidelidade ao Senhor por escrito. Amém? Diga assim, ó, faça assim: eu não vou pegar as riquezas que Deus me deu e transformar em um bezerro de ouro. Aí você vai colocar: eu vou pegar as riquezas que Deus me deu e vou construir o tabernáculo. E construir tabernáculo não é prédio. Amém, irmãos? Construir tabernáculos é investir em vidas. Agora, através do prédio, através do sítio, através de um ambiente, nós podemos ganhar almas para Jesus. Então, tudo que nós investimos no reino é para construir o tabernáculo, para construir com vidas, com almas. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Entende? Cada pessoa na tua célula que vai para o culto é uma pedra viva. Por isso nós precisamos cuidar muito bem dessas pessoas. Então, queridos, vamos orar para finalizar a nossa aula. Quem está com o coração desejoso aí para orar? Vamos lá, Milene Monteiro. Olha aí, tá vendo? Tinha ligado o microfone. Foi de Deus. Foi de Deus. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, obrigada, Paizinho, por esse momento, Pai, que nós temos aprendido cada vez mais sobre a Tua palavra, sobre prosperar a maneira de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida do nosso pastor, Senhor Jesus, que está tirando esse tempo, Pai amado, para vir aqui, Pai, nos ensinar, que o Senhor continue abençoando ele, abençoando sua família, sua casa, seu ministério, que nunca lhe falte nada, principalmente a saúde, meu Deus. Abençoa a nossa pastora também, assim como todos os nossos pastores, Pai. Obrigada por tudo, Senhor Jesus, que essa palavra ela entre no nosso coração e que a gente coloque ela em prática todos os dias da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção. Amanhã nós vamos ter a quinta lição, aprendendo com Davi. É muito poderoso, você não pode perder. Deus abençoe, fique na paz.